Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma edição do Talks by Avanade. Hoje a gente vai falar sobre a experiência do aluno, inovação, tecnologia, com a presença mais que especial do Rodrigo da Cogna. A gente vai se apresentar um pouquinho, mas agora vamos para a entrada e se preparar para entrar nesse novo universo da educação. Vem comigo, galera! Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma edição do Talks e hoje com a presença mais do que especial de Rodrigo Cavalcante, da Cogna, da Juliana, da Vanade. Muito obrigado por estarem aqui hoje, muito obrigado pela presença de vocês hoje, pessoal. Obrigado pelo convite. Perfeito. Pessoal, para a gente já começar esquentando os motores aqui, falando um pouquinho, eu quero muito saber de como é que é esse desenvolvimento de tecnologia, de inovação, de experiência do aluno. Mas antes disso, gostaria de conhecer um pouquinho de vocês e de apresentar um pouquinho de vocês para quem está nos assistindo aqui hoje. Rodrigo, se você pudesse apresentar, claro, quem é Rodrigo Cavalcante? Legal. Bom, primeiramente, boa noite para todo mundo. Uma alegria enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu sou executivo da Croton, responsável pela experiência e sucesso do aluno. Cuido da área do momento em que a gente traz o aluno para a companhia, né, do momento do ingresso até a formatura do aluno, tudo que toca o aluno, faturamento, cobrança, atendimento, atendimento front office, back office, atendimento à distância, toda a parte acadêmica, corpo docente, tutoria, todo o suporte acadêmico que a gente tem, sistemas de avaliação, emissão de diploma, certificado, toda a parte de secretaria, enfim, tudo aquilo que envolve a gestão acadêmica, financeira, administrativa e operacional de um aluno está dentro dessa grande área de experiência e sucesso do aluno, até ajudar esse aluno a procurar um emprego, suportá-lo, né, com a questão da empregabilidade e garantir que ele tenha sucesso na sua jornada. Então, tem 12 anos que eu estou na companhia e tocando esse desafio aí no meu dia a dia. Basicamente de fim a fim, então, da vida de um aluno. Exato. Do momento em que ele chega até o dia que ele sai, ele está conosco. E a gente tem uma área de alumni, né, para se relacionar com ele pós-formatura. Então, a ideia é criar um relacionamento de longo prazo com esse aluno. Que espetacular, muito bom. Já estou ansioso pela nossa conversa aqui. Legal. Obrigado. E você, Ju, se apresenta um pouquinho para a gente, por favor. Boa noite a todos. Eu sou Juliana, sou diretora da Vanade, Client Executive, atendo a Cogna com muito prazer. É uma honra ter o Rodrigo aqui com a gente hoje. Eu atuo em duas indústrias, né? Acho que eu tenho o privilégio de atuar nessas duas indústrias, que é a educação e saúde, né? Que eu acho que a gente, com o poder da tecnologia, atuando nessas indústrias, a gente colabora muito para um mundo melhor, né? Então, tenho muito orgulho de estar atuando nessas duas indústrias. O Wagner me convidou, então, assim, a gente trabalha muito bem juntos. Dentro dessas indústrias, né, a gente tem um Client Group Lead, então a gente trabalha com outras indústrias. Então, tem a parte de retail, né, a parte de manufacturing, consumer goods, products. Então, assim, a forma como a gente trabalha, a gente entende muito das nossas indústrias, né, a indústria de educação e saúde, mas a gente também interage muito com os outros profissionais que atuam em projetos de outras indústrias e a gente compartilha muito conhecimento, né? Então, às vezes, uma coisa que acontece em products pode se aplicar muito bem em educação, em saúde, que pode se aplicar em educação e vice-versa. Então, é um mundo, é uma profissão sem rotina, né? A gente não tem rotina, a gente tem muitos desafios e compartilha muito conhecimento sempre, né? É um pouco disso. Espetacular. Antes de a gente entrar no nosso dia a dia, Legal. deixa eu perguntar um pouquinho de vocês. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui da nossa gravação e vocês estavam compartilhando alguns hobbies, algumas curiosidades muito bacanas. Quem são vocês por trás de dessa pessoa que olha para todo o processo dos alunos, para toda essa experiência? Quem é você por trás? O que você faz? Quais são seus hobbies? Boa, tá ótimo. Bom, sou casado, pai de 2 filhos. O meu caçula já tem 16, a minha mais velha já tem 21. Então, parte do meu tempo é cuidar deles, né, obviamente. A minha filha já trabalha, faço coaching, mentoring com ela. Gosto de cachorro, gosto de praticar esporte, bicicleta, né, um dos meus principais hobbies, né, o ciclismo. Então,
acordo super cedo, venho para São Paulo muito cedo também, chego aqui 6 da manhã mais ou menos para treinar durante o dia, de manhã cedo, né, para ter disposição para aguentar o dia. E aí depois é a Cogna, né, que é onde eu passo boa parte do tempo lá cuidando das encrencas do dia a dia. E é isso, basicamente. Então, pedal... Compartilhamos de duas coisas. Compartilhando uma coisa bacana aqui. Meu primeiro emprego foi numa universidade. Legal. Então, conheço um pouquinho do back-office. Eu trabalhei na secretaria de uma universidade, desde recebendo o TCC até fazendo todos os comunicados, né? Aquela vida de estagiário que você faz de tudo um pouco, inclusive achar tinta xadrez, né? O primeiro trote que você recebe na vida, acho que é esse, né? E o segundo é bicicleta. Um dia a gente vai ter que sair para dar um pedal aqui. Legal. Ou em algum lugar. Já tá convidado aqui pra gente. Legal. E você, Ju? Bom, eu sou Juliana Angeli De Angelo, né? Parece um nome 100% italiano, mas não é, né? Tem árabe aí. Então, o De Angelo é árabe, né? Pro lado do meu pai. Eu sou casada há 13 anos. Não coloquei o sobrenome do meu marido, porque não ia combinar. Eu sou filha única, né? Não tenho irmãos. Mas uma família muito grande, né? Então, sempre gostei muito de conviver em família. Então, tenho muitos primos, né? A gente sempre conviveu juntos, a gente sempre se vê. Eu comecei a estudar piano clássico com 7 anos. Já fiz várias apresentações em teatros. Hoje eu estou bem enferrujada. Mas eu gosto muito de música, gosto muito de viajar, explorar novos lugares. E também, quando eu quero descansar, eu vou para lugares que eu já conheço, né, que eu gosto e descanso. Então, um pouco de mim é isso. Também gosto bastante de estudar coisas novas. Né? É isso. Vou pegar umas aulas com você de piano. Não dá mais. Eu comecei agora com piano. Se eu tocar parabéns pra você, eu já tô feliz hoje. Então, vou pegar umas aulas com vocês. E aproveitando que a gente tá falando um pouco disso, voltando pro passado, né? Aquela pergunta clássica, o que você quer ser quando crescer? Quando vocês eram crianças, o que vocês queriam ser? É uma boa pergunta. Quando eu era bem criança, eu queria ser arquiteto, né? Mas fui crescendo muito próximo do meu pai. Meu pai era um comerciante, empresário. E aí eu decidi que eu queria seguir uma vida, né, profissional igual a dele, né? Semelhante a dele, né? A única coisa é que eu não queria ter a minha própria empresa. Eu queria trabalhar numa empresa que me possibilitasse ter crescimento dentro de uma empresa e empreender dentro de uma empresa. E aí eu queria ser um cara da área financeira inicialmente. Então eu iniciei minha carreira em finanças, trabalhei em finanças muitos anos. Minha última posição em finanças foi com relacionamento com investidores e planejamento financeiro. E aí eu resolvi pivotar para o marketing. Fiquei alguns anos no marketing, muitos anos no marketing, na verdade. Cheguei aqui na Cogna no marketing, toquei o marketing em 2 momentos distintos na companhia, mas nos primeiros 3 anos eu fui no marketing. Depois eu acabei mudando para essa área de operação, tocando o negócio de ensino à distância, né? Depois, expansão orgânica de campus, voltei para o marketing e aí cheguei na experiência no final de 2020. Espetáculo. Quanta história. Bastante. Você está acompanhando a gente aí de casa. 2 coisas. Pega o caderninho para já anotar todas essas inspirações, todas essas histórias que a gente vai trocar aqui. E segundo, caso vocês queiram colocar alguma questão, colocar algum comentário, estou seguindo vocês aqui no nosso YouTube também, então deixa seu comentário no chat que a gente traz as conversas para cá. Beleza, pessoal? E você, Ju? Olha, desde pequena eu achava que ia ser médica. Gostava muito de medicina. E até a época que eu fui fazer cursinho, né, pré-vestibular, eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu lembro que eu comecei a fazer alguns meses de cursinho, eu me apaixonei por engenharia. Aí eu prestei engenharia da computação e esqueci da medicina. E não me arrependo, acho que eu fiz uma excelente escolha, sou muito feliz na minha profissão hoje. Muito bom, muito legal. E aí, voltando para o nosso mundo corporativo, né? Explica um pouquinho mais do papel de vocês, né? De você, basicamente, né, Rodrigo, que você falou, você cuida de ponta a ponta e até um pouquinho depois, né, na parte de luminais. Qual que é o seu papel? O que você conecta? Como é que são todos esses seus fluxos aqui dentro? Legal. Bom, o grande pano de fundo dessa área, eu acho que é a experiência do aluno, né? A gente garantir que esse aluno vai ter a melhor experiência educacional, né, dentro da nossa proposição de valor. A gente tem hoje 1.200.000 alunos, mais ou menos, né? Fizemos release hoje, inclusive, de mercado. E é uma base muito grande. Então,
e além do que a gente está geograficamente espalhado, né? Hoje a gente está em cerca de 2.500 municípios com aproximadamente 3.200 unidades. Então, a gente tem uma operação muito grande e a gente sempre olha para isso pensando como oferecer uma experiência que seja igual em qualquer unidade, seja ela própria ou não, e que o aluno tenha, de fato, um atendimento de qualidade, uma secretaria que funcione, um onboarding que funcione bem, que ele tenha uma aula excelente, né? Que a gente consiga levar para esse aluno o melhor conteúdo, com o melhor professor e tal. Então, a gente pensa muito, obviamente, em tecnologia para escalar, né? Tecnologia é o grande viabilizador desse negócio. Sem tecnologia não tem como escalar, não tem como levar a educação na qualidade que a gente leva para a Ilha de Marajó, por exemplo, na cidade de Breves, onde a gente tem lá 3.000 alunos, que é no extremo norte do país, né? Fica mais ou menos de barco a 10 horas da cidade de Belém. Então, tem que voar daqui para Belém, pegar um barco ou alugar um avião para chegar em Breves. Tem lá uma pista de pouso. E a gente trabalha, então, pensando muito como é que a gente vai oferecer isso para o aluno, né? Então, desde o onboarding, então tem todo um cuidado com o onboarding. A gente trabalha hoje para atender classe C e D, basicamente. E aí a preocupação do onboarding é muito grande, né? Explicar esse mundo novo para o aluno, o que ele vai fazer. Alguns alunos terminam, são egressos do ensino médio, já emendam diretamente no ensino superior. Outros alunos passam um tempo sem estudar, estão com 25, 30, que é o que a gente chama de adulto mesmo, né? A gente tem o jovem adulto, que é o egresso, e tem o adulto, né? E a gente tem alunos de 40, 50, 60, 70 anos que estão afastados há muito tempo do banco da escola e da tecnologia, então tem toda uma preocupação de onboarding. Então, a gente tem uma área de relacionamento com o aluno calouro, que cuida de tentar dar o máximo de informação para esse aluno, especialmente quando ele está no ensino à distância, né? A gente trabalha com as duas modalidades, o presencial e o ensino à distância. E aí tem também toda a parte acadêmica, né? Então, por ensino à distância, hoje a gente tem estúdios em São Paulo, Valinhos e Londrina. São mais de 300 estúdios, ministrando aula todos os dias. A gente tem o gravado e tem o ao vivo. Até estava brincando aqui, eu acho que a gente é uma das empresas no Brasil que tem a maior produção de conteúdo ao vivo por ano, com certeza. Hoje é streaming, né? Já foi satélite no começo, né? Quando a gente ainda não tinha tecnologia. E é uma operação gigantesca, né? Então, é muita gente. E aí vem toda a parte de secretaria, como você comentou, toda a documentação, coletar a documentação do aluno, certificados de conclusão de ensino médio, histórico escolar, o documento de filiação, pai e mãe, etc., até emitir documentos, atestado de matrícula, atestado de vínculo, tudo isso está dentro dessa área de experiência. E tem tecnologia, obviamente, para gerar. Hoje, o aluno consegue emitir uma carteirinha escolar, que é um item obrigatório, para depois poder comprar vale transporte, etc. De forma automática, ele tem a carteirinha digital no aplicativo dele já, então facilita muito também. Antigamente, né, lá em 2000 e pouquinho, tinha que comprar, fazer o embossing da carteirinha, então tinha que coletar a foto do aluno, pegar o nome, fazer o embossing, né, que é botar o nome gravadinho ali como um cartão de crédito. Então, a logística era muito mais complicada. E aí, obviamente, tem a parte financeira, né? Geração de fatura para cobrar o aluno, se caso ele fique inadimplente, tem o setor de cobrança, até a formatura do aluno, onde a gente tem a parte de emissão de diploma, certificado, né? E a gente trabalha com um sistema muito legal de microcertificações. Então, durante a jornada do aluno, a gente conforme ele vai vencendo etapas, a gente tem uma orientação muito grande para o mercado de trabalho. Então, a gente vai criando microcertificações para ele. Então, todo o tempo a gente está certificando. Até que ele se forma, a gente emite os diplomas, etc. E aí vem a área de empregabilidade forte também. A gente hoje tem uma plataforma de empregabilidade que é o Emprega.ai, emprega.ai, né? AI de Artificial Intelligence. Ela tem uma tecnologia de inteligência artificial para identificar perfis e vagas. E está funcionando já ainda de forma experimental. Então, a gente tem uma preocupação genuína de colocar esse aluno no mercado de trabalho. Então, esse é o meu, sim, né, dentro de uma forma assim, bastante resumida, né, e de quebra, desde março desse ano, eu estou como vice-presidente interino de tecnologia. Então, tem mais 5 diretorias ali, né, desenvolvimento, arquitetura, segurança, infraestrutura e operação e governança de tecnologia. Então, ganhei mais 5 presentes até que a gente tenha um novo CIO. Eu sou o responsável por essas áreas também.
Um dia a dia super tranquilo, Super. super fácil. Agora a gente entende porque você chega É bem cedinho animado, né, Rodrigo? para pedalar e, como você falou, né? Aguentar o dia, Então, o dia. que deve ser bastante intenso. Muito bom. E Ju, no seu dia a dia, a minha pergunta vai ser um pouco diferente, tá? Como é dar o suporte para tudo isso, né? Eu imagino que o ouvir, o trocar deve ser muito ativo, mas como é que é conseguir dar o suporte, tá sempre ali? Porque é pouquinha coisa pelo que a gente percebeu, pouco, né? É. Bem desafiador. Bom, o papel do executivo de contas na Vanad, obviamente, a gente precisa conhecer de todo o portfólio tecnológico, né, para a gente poder oferecer a melhor solução tecnológica de acordo com a dor que o cliente traz, com o desafio, com a necessidade. Mas a gente precisa estar sempre com a escuta bem ativa, né, Rodrigo? A gente conversa muito quando você traz alguma necessidade. Então, a escuta ativa é muito importante, né, para a gente ouvir, entender aonde o cliente quer chegar, né, quais são os desafios que ele tem, o que ele precisa. E, às vezes, o pedido, a gente não interpreta o pedido simplesmente como o cliente falou, a gente é advisor do cliente, né? Como eu falei, a gente vive o dia a dia não só das nossas indústrias, né? Mas a gente troca experiências com pessoas de outras indústrias. Então, a gente tem bastante conhecimento de mercado e de coisas que podem ser aplicadas em indústrias diferentes. Então, o dia a dia é isso, né? Assim, é comunicação, né? Acho que é uma comunicação transparente, uma comunicação assertiva é fundamental para a gente ter sucesso, né, nas nossas ações. Conhecer, obviamente, de tecnologia, conhecer do negócio, né, e poder suportá-los da melhor forma possível. E ter uma equipe também com esse mindset. Né? Esse não é somente o meu papel, né? É o papel do delivery lead, é o papel dos analistas funcionais, dos desenvolvedores, dos nossos arquitetos, dos nossos gerentes. Então, é isso. A gente tem essa sincronia do time, a gente roda muito bem e atende com senioridade e qualidade. Muito bom. Muito bom. Eu vou te fazer uma pergunta tricky. Agora, eu quero ver você conseguir fechar ela. Né? Olhando para toda essa experiência do aluno, se você pudesse listar aí seus top 2, 3 desafios que você tem dentro de todo o seu arcabouço, quais seriam eles? Desafios de hoje ou desafios de outro tempo? Eu acho que de hoje a gente puxa um pouquinho do passado, a gente baixa nos dois. Não, boa. O desafio, eu perguntei isso porque o desafio ele evoluiu muito no tempo, né? Quando a gente chegou, quando a gente montou essa área, né, de experiência, não existia área de experiência em 2020. Então a gente tinha essas áreas, elas estavam espalhadas numa estrutura mais formal e mais tradicional, vamos dizer assim. Então cobrança está dentro do financeiro, faturamento também. Secretaria estava junto com o acadêmico, então a gente tinha uma estrutura mais formal. A gente resolveu juntar tudo isso e criar uma área de experiência. Naquela época, lá no final de 2020, o problema maior era o atendimento. A gente precisava criar um canal de... Porque, imagina, são 3.200 unidades, né? Recrutamento e seleção de atendente na unidade, treinamento, preparação, porque são muitos processos, é um setor hiperregulado. Então, é muito treinamento que você tem que ministrar para esse time e o turnover é muito alto. Então, o meu maior problema, o meu maior gargalo era o atendimento. E aí, o maior paradigma é, vamos criar um atendimento que não acontece na unidade, e era algo totalmente novo para a universidade. Né? Historicamente, as universidades têm um atendimento em loco. Então, esse era o meu desafio lá de trás. E conforme a gente foi resolvendo os problemas de atendimento, a gente criou uma diretoria de atendimento e uma diretoria de experiência do aluno, as coisas foram mudando e hoje o meu maior desafio está muito mais voltado para a questão acadêmica. A gente tem uma necessidade de escalar um modelo de jornada de ensino individualizada. Porque o ensino que a gente tem como digital hoje não é um ensino digital de fato. A gente digitalizou o ensino presencial. A gente pegou os elementos da aprendizagem do ensino presencial e digitalizou esses elementos. Então, tem o professor, tem o conteúdo, tem a tarefa, tem a pré-aula, tem a aula, tem a pós-aula e etc. E o que a gente quer fazer é criar, de fato, uma jornada digital. Então, esse é o maior desafio hoje e, com o uso de tecnologia, como a gente consegue individualizar a jornada de cada aluno. Espetacular, muito bom. E como é que está sendo? Acho que um dos principais desafios que vocês têm é da retenção do aluno, né? A gente ouve muita notícia de evasão de universidades e tudo mais. Sim. Como é lidar com essa questão? Como é que vocês fazem para lidar com toda essa experiência
né, no final, para você poder reter o aluno lá no processo como um todo, no projeto dele inteiro. Não, com certeza passa pela experiência, né, o atendimento, a rapidez. Na verdade, assim, a visão da experiência é criar uma jornada sem fricção e sem contato. Tá? Então, esse é o driver. Como é que a gente não gera nenhum atrito, nenhuma fricção para esse aluno? E se a gente gerar, porque as coisas saem do trilho eventualmente, como é que a gente atende ele de forma contactless, né? Que ele consiga resolver em autosserviço. Então, essa foi a visão da parte, vamos dizer assim, administrativa. E aí a gente começou a desenvolver aplicativos, atendimento via URA, atendimento via WhatsApp, etc. E falou, bom, agora o aluno tem uma secretaria no bolso dele, no WhatsApp, ou no aplicativo, no portal digital do aluno, ou, se ele quiser, pelo telefone, ele pode ligar. Ou a gente tem também o sistema de videochamada. Ele pode ir numa unidade, tem atendente lá, sempre vai ter, obviamente, mas a gente também tem uma série de terminais e ele pode ligar e a gente tem uma videochamada, um atendente nosso atende aqui em São Paulo e passa todas as instruções para ele. E, além disso, você tem toda a parte acadêmica, né? O primeiro semestre do aluno é muito difícil. Ele se adaptar, sobretudo no ensino à distância. No ensino presencial, um pouco menos. Então, a gente criou uma área de relacionamento com o aluno calouro exatamente para mapear as dores do calouro. E, à medida que a gente foi entendendo onde é que está doendo, a gente foi ajustando. E agora a gente está trabalhando muito nessa vertente acadêmica, de criar uma plataforma de ensino adaptativo, de conseguir dar um feedback para o aluno de forma individualizada, permitir que ele refaça uma atividade que ele errou. Então, a gente está investindo muito nessa parte agora. Espetacular. Isso conectando as 5 regiões do Brasil. As 5 regiões do Brasil, isso. De norte a sul, não importa, né? De ponta a ponta. De ponta a ponta. Eu ia falar do Oiapoque ao Chuí, mas eu ia ficar meio... O pessoal ia me falar que eu sou cringe, né, nesse sentido. Muito bom. E, Ju, como é que é esse processo do lado da Avanade? Né? Conseguir receber essa visão, né, todos esses desafios, e traduzir isso para a tecnologia. A gente começou o nosso relacionamento, né, Rodrigo, com um projeto de transformação da Cogna, né? E foi um projeto bastante desafiador, né? A gente tinha que fazer uma entrega num espaço curto de tempo, né, bastante complexo. Então, esse projeto ele veio para reforçar a eficiência operacional e ampliar a experiência do aluno, né? Em todo o ciclo de vida, né, acadêmico do aluno. Então, desde a captação, do contato com a secretaria, da gestão acadêmica, da gestão financeira, até a formatura dele. Então, a gente tinha realmente um desafio de dar mais fluidez para o desenvolvimento, né, ter uma previsibilidade de entrega. Isso foi um pedido, né, muito, muito claro. Eles precisavam ter previsibilidade de entrega. Ou de não entrega, né, Ju? Ou de não entrega, né? Ou previsibilidade de que não vai entregar, né? E, então, assim, a gente precisou estruturar tudo isso, né? Então, acho que esse projeto ele teve 3 grandes pilares, né, muito importantes. O primeiro é entender o backlog, né? Então, eles tinham um backlog. Esse backlog ele foi revisitado, foi repriorizado, né? E foi reestimado e repriorizado. Então, na reestimativa, a gente visitou todas as features, né, funcionalmente, tecnicamente, pontuou em story points o esforço, e a gente repriorizou, obviamente, junto com a Cogna, né, junto com a área de produtos. E com isso a gente teve uma visão muito ampla, né, do nosso trabalho, né, o que a gente precisava fazer, o esforço realmente necessário com todas as features planejadas em backlog. O segundo pilar é o pilar de agilidade. A Cogna é uma empresa que já tem uma maturidade ágil, né, mas dados os desafios que a gente tinha, né, para uma entrega de um projeto num curto espaço de tempo, com toda essa complexidade, a gente quis revisitar, né, toda a metodologia que eles já praticavam, e a gente fez alguns incrementos, né, nessa metodologia ágil para garantir que os nossos indicadores Avanade, né, para dar exatamente essa transparência, essa previsibilidade de entregas, deixar claramente a visão de bugs, de problemas ou de impedimentos, né? Então, esse pilar de agilidade foi muito importante. E o terceiro, que foi toda a parte de infraestrutura de deploy, né, baseado em DevOps, onde a gente revisou todos os componentes, todos os pipelines para a entrada, upload das soluções em produção. Porque não adiantava nada a gente estar pronto, né, e não conseguir levar de uma forma transparente e fluida para a produção. Então, é uma mescla, né, de
como eu falei, de ser advisor do cliente. A gente já passou por diversas situações, né, em diversos projetos de diversos tamanhos. Então, a gente traz essa experiência, né, a gente aprende com essas dificuldades e com os nossos acertos também, e a gente replica, né? Então, esses foram os 3 pilares fundamentais que permitiram o sucesso da entrega desse projeto. Muito bom. Eu vou aproveitar essa deixa, né? Internamente também, da Cogna, você deve ter tido que somar 1 milhão de pessoas, áreas e tudo mais. Como foi fazer toda essa sincronia entre as áreas? Como foi treinar os profissionais que iam ser afetados por essa, não sei se mudança de sistema ou atualização do sistema? Como é que foi esse processo internamente? Legal. Bom, primeiro acho que é importante explicar para o nosso telespectador de onde a gente está vindo, né? A empresa tem mais de 50 anos. A gente, historicamente, cresceu através de fusões e aquisições. E a gente tinha 2 sistemas legados. A gente ainda tem 2 sistemas legados com mais de 30 anos de idade cada um, né? Então, que não suportam a necessidade do desafio de hoje, né? Eles foram muito bons num determinado momento, cumpriram o seu papel, cumprem ainda de certa forma, mas a gente precisava, de fato, para dar um salto na qualidade que a gente gostaria, precisava pensar num sistema novo. E aí a gente tem hoje um sistema para o ensino à distância, um sistema para o ensino presencial, e mais um terceiro sistema para pós-graduação. E a gente falou, bom, precisamos, de fato, repensar tudo que a gente está fazendo aqui e como a gente quer fazer. É muito romântico, essa jornada de transformação digital, ela é muito romântica, né? Tá todo mundo numa jornada de transformação digital. Mas ela é muito dolorida, né? Muito difícil, sobretudo quando a gente trabalha em serviços, né? Como é o nosso caso. Não dá para ter uma interrupção, né? Então, como é que a gente faz essa transição? E o projeto de transformação digital ele tem muitas frentes. Começa, obviamente, tem uma parte de cultura, de pensar o que a gente quer, e a gente decidiu ir para o método ágil, né? Para o SAFe, certificando todos os colaboradores, né? Então, trazer o time nesse mindset, treinar todo mundo. Muita gente não tinha um mindset SAFe ainda, então garantir que estava todo mundo certificado. E quem nos assessorou nesse processo foi a Accenture. E depois a gente, obviamente, escolhendo tecnologias, definindo o que a gente vai fazer custom, desenvolvido com tecnologia totalmente dentro de casa, o que a gente vai fazer uma parceria com algum provedor de solução, né, fazendo essas escolhas. E aí, efetivamente, coordenando um projeto de trocar um sistema que tem desde um ambiente virtual de aprendizagem, uma secretaria, um sistema de order to cash, né, que gerencia o faturamento, um sistema de cobrança, um sistema de gestão de conteúdo, né, um CMS, um Content Management System, né, para usar a linguagem de mercado aqui, um sistema de gestão acadêmica, que é um negócio muito específico da nossa indústria, onde você coloca banco de questões, define a estrutura do curso, a matriz curricular, define qual é o peso de uma atividade, o peso de uma prova, enfim, toda a parte de gestão efetivamente do aluno. E, basicamente, coordenar isso é que é a grande dificuldade, porque as frentes elas caminham juntas, mas totalmente independentes. A gente tem hoje desenvolvedores que moram no estado do Ceará, no estado de Pernambuco, no estado do Rio Grande do Norte, estão aqui em São Paulo. A maioria, obviamente, está sediada em São Paulo, mas a gente está espalhado. Regime totalmente home office. Então, é muito difícil garantir, né, essa integridade do planejamento e essa amarração para uma execução cadenciada de várias frentes que tem que chegar todo mundo junto, né? E, felizmente, a gente tem um final feliz, né? Acho que é por isso até que a gente está aqui conversando sobre isso, né? Seguramente. Dia 30 agora de outubro, a gente rolloutou o sistema para 479 unidades. Então, das 3.200, a gente ainda tem algumas unidades, muitas unidades nos sistemas antigos, mas a gente, como trabalha também com várias marcas, a gente escolheu uma das marcas para ir para o sistema novo. A gente vem testando ele desde março, né, Ju? Isso. E a gente começou a rolloutar muito devagarzinho, entendendo e corrigindo bug, como a Juliana bem trouxe. E foi escalando o número de unidades até que a gente falou, bom, estamos prontos, temos tudo que a gente precisa, está funcionando bem, temos 0 bug. Criamos lá uma curva de burn down, né, para zerar backlog de problema. Tínhamos o alvo de 31 de outubro.
e no dia 30 a gente conseguiu rolloutar as 479 unidades, e aí está super bem agora, está funcionando, e aos poucos a gente vai pensando agora como é que a gente vai trazer os demais, dos demais sistemas, as demais unidades, os demais alunos para o novo. O aplicativo está lindo, está na loja tanto App Store quanto Android. O aplicativo ficou super bacana, o aluno tem um aplicativo para fazer tudo de forma digital, enfim, ficou muito legal a solução que a gente conseguiu criar. Muito legal, muito show. Eu vou trazer aqui uma pergunta do pessoal que está aqui no chat, Legal. seguindo aqui. Primeiro tem um comentário aqui do Mauro, falando que se tem uma coisa que o Cavalcante gosta, é de desafios. Eficiência, foco no cliente digital e valorização dos colaboradores são pilares perceptíveis em todas as frentes de atuação dele e da sua equipe. Então, parabéns aí, o Mauro está te mandando super parabéns. E o Sharif te pergunta como é que você enxerga o impacto do uso da IA generativa na educação. Legal. Essa é uma... Bom, assim, a gente felizmente está pronto para esse momento, né? Eu acho que é a história do mirou no que viu e acertou no que não viu, né? Quando a gente decidiu fazer... É engraçado essa história, né? Porque IA generativa, né? Quando a gente pega a primeira propaganda da IBM, ela é de 15 anos atrás. Né? Do Watson. Do Watson, né? Ela tem muitos anos. Eu não sabia que tinha 15 já. Mas, 15, de né? fato, a gente nunca deu atenção para generative AI como a gente está dando agora. Essa é a realidade, né? Ela estava aí circundando, mas, de fato, ela não tinha chegado no alcance de pessoas comuns como nós. E quando a gente decidiu começar essa jornada lá em 2017, e ela ganhou corpo efetivamente em 2020, né? Quando a gente entendeu que estava pronto para fazer esse salto, né? A gente ainda não tinha esse negócio de inteligência artificial e não sabia que a gente ia precisar estar pronto com sistemas para esse momento. E até os parceiros, alguns dos parceiros que a gente escolheu, foram parceiros nada óbvios na época, né? A gente foi muito questionado também, mas, poxa, né? Por que essa tecnologia e tal? E, de repente, a gente percebe que está super pronto, né? Escolheu o set de parceiros correto, estamos com a tecnologia de ponta, e aí já temos muitas aplicações de GenAI. Então, a gente colocou uma aplicação de GenAI para toda a parte de leitura e estruturação de documentos. Que é o Pixel, né? Que é o Pixel. A gente entregou. Exato. Trabalhamos com a Vanad, porque quando a gente pensa em documento de aluno do ensino médio, imagina, se a gente tem 3.200 unidades, é curioso isso, o Brasil tem 152 mil escolas de ensino médio e fundamental. A maioria delas de ensino médio também. Então, cada escola tem o seu formato, né? E eu preciso buscar um monte de informação que está naquele documento. Então, a gente precisou usar a GenAI para coletar esses documentos, extrair os dados e atualizar os nossos sistemas de forma automática. Então, a gente já colocou o Pixel. O Jarvis, que é um tutor aumentado, que a gente chama. A gente batizou de Jarvis carinhosamente, né? Em homenagem aí aos Vingadores. Uhum. E ele corrige o trabalho, mas ele não põe a mão. Ele não lança a nota, perdão. Ele leva na mão do professor ou do tutor, que faz uma revisão, né? E avalia se aquela nota está ou não adequada. E, obviamente, é o professor ou o tutor quem dá a nota final para o aluno. E, avançando nessa frente, a gente entende que o GenAI vai ter um papel gigantesco nessa individualização da jornada acadêmica, a jornada de aprendizagem do aluno. O que a gente imagina fazer, né? O aluno tem atividades, a gente tem um sistema uma estrutura acadêmica de sala de aula invertida, pré-aula, aula e pós-aula. A pré-aula é um texto introdutório para aquecer o cérebro do aluno, tem a aula propriamente dito, e depois da aula ele tem que fazer algumas atividades, todo dia. Né? O nosso modelo, cada disciplina nossa tem 5 semanas, a gente segue mais ou menos com 4 semanas de conteúdo e uma semana revisional. E toda sexta-feira a gente faz uma revisional. Então, o aluno vai conseguir fazer atividades todo dia e ele vai conseguir ter um feedback. Graças ao GenAI, ele consegue ter a ideia que a gente está implementando. Estamos ainda, obviamente, na fase de ideação, mas muito para entender, bom, como é que eu entendo que esse aluno... Quais são os pré-requisitos acadêmicos que esse aluno tem que ter para estudar aquela disciplina. Então, matérias do 2º grau, né, do ensino médio, atualmente. Para eu entender se ele tem ou não algum gap,
Porque às vezes as pessoas chegam no ensino superior com algum gap de matemática ou de língua portuguesa. Enfim, a gente precisa tratar isso para que ele possa progredir. Como é que eu avalio o que ele está aprendendo, onde é que ele está com dificuldade? Como é que eu dou um feedback para ele de forma individualizada para 1.200.000 alunos? Então, não tem outra forma de fazer senão com Generative AI. E permito que ele refaça aquilo que ele errou e ofereço para ele um conteúdo, outro conteúdo, não o mesmo que ele estudou, mas o mesmo conteúdo na essência do conteúdo, mas ministrado de uma forma diferente para que ele possa ter mais facilidade para aprender. Uma nova abordagem, aprender aquilo que ele não aprendeu na primeira vez e refazer aquela atividade. E isso vai ajudar mais gente a ter mais sucesso, a ir mais longe, né? E a gente está nesse negócio por isso, né? Garantir que mais pessoas criem uma melhor versão de si, né? Que elas cheguem mais longe, então que elas consigam realizar o seu potencial pleno. Então hoje a gente vê que o GenAI vai jogar um papel assim fundamental nessa digitalização do ensino. Muito bom. E Ju, como é que é esse processo de engenharia? A gente bate muito, né? A gente troca muito sobre esse tema. Como é que a gente está trabalhando GenAI dentro de casa, né? Generative AI. Eu sei que esse é se eu não me engano, a gente começou a falar isso no meados de março e parece que faz 3 anos que a gente já está falando isso de tanto que a gente evoluiu em 6, 7, 8 meses. Como é que está sendo essa discussão? Generative AI realmente é uma tecnologia com poder absurdo, né? Acho que mudou completamente a forma como a gente trabalha, como a gente pensa, né? E como a gente executa as coisas. 6 meses atrás, né? A gente não imaginava, né? Que a gente ia chegar hoje com todo esse potencial tecnológico, né? E possibilitando, como o Rodrigo colocou, fazer com que os alunos, né? As pessoas, os estudantes consigam realmente se formar, né? De uma forma mais personalizada, né? Então, se você fica de recuperação, né, a própria tecnologia vai entender os seus gaps, vai propor uma nova forma de aprendizado. Então, não é aquela coisa maçante, repetitiva, né? De novo, eu tenho que estudar daquele jeito que eu não entendi, que eu não aprendi, né? Então, a tecnologia vai reforçar, vai ajudar isso, vai dar todo o suporte. A gente tem feito... a Cogna, na verdade, tem sido pioneira, né? O primeiro workshop da Avanade foi com a Cogna, de Generative AI. O primeiro projeto vendido na Avanade Brasil foi com a Cogna também, que foi o Pixel, que o Rodrigo já comentou. E a gente fez muitos workshops, né? Principalmente com a área acadêmica. E um teste que a gente fez, uma coisa que a tecnologia permite, né? É você entender o resultado em minutos, horas, né? Você não precisa de uma POC que vai demorar alguns meses. Você tem o resultado imediato. E a gente fez uma POC lá na Avanade com o pessoal de Advanced Analytics, o TIAG, para correção de provas. A gente subiu algumas provas reais que foram corrigidas por professores e a gente criou um prompt para fazer a mesma avaliação era uma redação, avaliação daquela redação e dar uma nota, né? A gente chegou em 90% de assertividade e a tecnologia ainda por cima, ela foi muito mais deep, né, na hora de dar os insights, né? Falar, olha, aqui você poderia ter comentado melhor sobre isso, aqui a sua gramática poderia ser aprimorada. Que é o feedback individualizado. Que é o feedback individualizado. Então, é uma tecnologia que acelera o potencial de resposta com qualidade, com assertividade, e de uma forma que vai mudar completamente a forma como a gente atua em educação, né? Acho que a gente comentou, a gente brincou, né? Prova não existe mais, não faz sentido, né? Não é mais qual é a resposta, é qual é a pergunta, né? Exato. Não, e nessa linha, né, Ju, o tema do feedback, né, pedagogicamente falando, o melhor investimento que você pode fazer para um aluno aprender é o professor, obviamente, né? Isso é indiscutível. Mas o segundo melhor investimento é o feedback. Tem um estudo de um professor de Harvard que ele tem uma contagem que ele diz que o mínimo de feedbacks que você tem que dar para um aluno dentro de um semestre são 7 feedbacks. Obviamente que esse estudo foi feito com base num tempo, né, melhor dizendo, que não tinha GenAI, então a complexidade do professor ficar dando feedback. E ele até sugeriu o peer feedback, né, que é quando um aluno vai dar o feedback para o outro. Agora, assim, então a gente está falando de uma recomendação de um pós-doc de Harvard de dar 7 feedbacks, mas com GenAI eu posso dar um feedback literalmente todo dia. Então, acho que o potencial, a amplificação do que a gente pode fazer pela aprendizagem, pelo ensino é gigantesco. Muito bom.
Vou trazer, eu estava lendo aqui, me chamou a atenção um comentário falando aqui: estamos ansiosos pelas inovações lideradas pelo Rodrigo e pelo super time. Tranquilos por saber que está tudo sendo construído com muita inteligência. Com essa equipe o sucesso é garantido. Então, Legal. muito bom ouvir Obrigado isso. pelo feedback. Muito bom. Que mandou foi o Júlio. Júlio, muito bom. E tem uma pergunta aqui que ela é a pergunta que eu gostaria de fazer assim sempre. Para uma pessoa que olha para a experiência, que é uma coisa que eu sou apaixonado por natureza. Né? Falamos um pouquinho de IA generativa aqui. E uma pergunta que eles fazem é assim: qual que é o desafio na questão de conexão e acessibilidade desses N perfis de alunos? Seja perfis regionais, sejam os perfis de idade. Como é que são esses desafios e como é que vocês lidam com eles para conseguir conectar todo mundo nessa jornada? Conexão e acessibilidade. Em relação aos alunos. Exatamente. Tá bom. Olha, os alunos que estão... A operação, como eu falei, é gigantesca, né? Então, você tem uma parte que é presencial. Os alunos, ensino super tradicional, como possivelmente todos nós aqui, boa parte da sua audiência aprendeu, né? Vai na unidade, assiste sala de aula, professor. A gente tem uma operação com quase 15 mil professores nessas quase 120 unidades próprias que funcionam com ensino presencial. E eles têm também, obviamente, o ambiente virtual de aprendizagem, porque a gente complementa com uma parte à distância. O EAD ele funciona hoje em alguns modelos, né? A gente tem o assíncrono, 100% assíncrono, para alguns cursos. O aluno pode assistir a aula quando ele quiser, offline. Agora, com a solução nova que a gente criou, ele pode baixar todo o conteúdo quando ele estiver conectado e assistir offline depois. E aí tem vídeo, texto, então é muito Direto do app. Direto no app. Que legal. Funciona, obviamente, num tablet, num celular, num computador, né? Tem a versão web desktop. Então, o assíncrono é totalmente de streaming. O síncrono, a gente tem parte do conteúdo gravado, parte do conteúdo ao vivo, né? Mas também funciona via streaming. E aí você tem o híbrido, né? Que já pega uma parte dos cursos que a gente precisa aplicar, o que a gente chama de prática mediada e prática especializada. E aí eu acho que vem a beleza do ensino à distância, né? Porque a gente fala muito de simulação, né? Então, no ensino à distância, a gente consegue ter o que a gente chama de laboratórios virtuais. Legal. Então, o aluno ele tem a teoria, que ele pode assistir síncrono ou assíncrono. Tem a prática, que ele faz uma parte simulada, mas a mesma prática ele vai para a unidade fazê-la presencialmente. Então, você tem uma repetição. E aí, nas nossas unidades parceiras, né, que são cerca de 3 mil, a gente tem, não em todas elas, porque esses cursos a gente não oferta em todas as unidades, só nas unidades maiores, os cursos que requerem prática, né? E aí, o aluno tem que ir na unidade de 1 a 5 vezes por semana, depende do semestre que ele está, para poder fazer a prática. Então, desde o primeiro semestre, ele vai pelo menos uma vez, em algum semestre ele vai 2, em algum semestre ele vai 3, e normalmente no último ano, nos últimos 2 semestres, ele vai todo dia, dependendo do curso. E aí ele tem um curso híbrido que é mais ou menos 50% presencial, 50% à distância. Espetáculo. E o legal é que você deu uma aula da mágica do EAD. Exato. Espetacular. E na época da pandemia isso foi muito... Eu, por exemplo, fiz vários cursos dentro de EAD. Então, é espetacular, sim. Eu senti um pouquinho dessa mágica que você estava falando. Legal. Aí. É muito bom. Isso é muito bom. Deixa eu trazer um pouquinho aqui, fazendo trazendo para a parte de resultados, né? Os projetos sempre evoluindo. Quando a gente começou a desenhar esse projeto lá atrás, de transformação, quais eram os resultados que a gente esperava e quais foram os resultados que a gente obteve aí quase no Halloween, né? Foi quase todo mundo de máscara ali na hora da entrega. E como é que foi essa evolução dentro do projeto? Não, boa pergunta. O resultado que a gente atingiu, acho que é muito o que a gente esperava. Assim, obviamente, a gente atrasou um pouco, né? A gente tinha uma expectativa de ter conseguido fazer em menos tempo. Foi aí que chegou, né? Que entrou a Vanad, porque a gente teve uma derrapada de percurso aí. E quando a gente precisou, de fato, botar mais recurso, aportar conhecimento e recurso no projeto, em algumas das frentes do projeto, né? E a gente planejou muito bem. Eu acho que assim, a gente foi muito feliz no planejamento.
A gente gastou muito tempo desenhando a solução, porque o time que assumiu esse projeto, né, é um time que tem muito conhecimento no segmento, em educação, né? Então, conhece muito de regulação, conhece muito a parte operacional, de como isso funciona, e a parte acadêmica, pedagógica. Então, e a gente, já, né, por ter também, pela nossa história de fusões e aquisições, a gente teve a oportunidade de ver inúmeros modelos distintos funcionando, né? Isso também é muito legal, porque quando você adquire uma empresa, ela faz coisas melhores do que você e faz coisas piores, né? Então, a gente teve a oportunidade de aprender muito ao longo dessas muitas aquisições e falar, isso aqui é bacana, né? E cada empresa vinha com um sistema legado. Então, a gente sempre olhava, estudava e falava, bom, qual é o sistema que eu vou manter, o meu ou esse que eu acabei de adquirir junto com essa empresa? E a gente fez algumas trocas ao longo do caminho. Então, isso abriu muito a nossa cabeça para pensar o que a gente queria. Então, acho que a gente teve a sorte, vamos dizer assim, de planejar muito bem o que a gente queria, né? E aí, tirando a questão de atraso, né, do timing propriamente dito, o que a gente tem hoje é exatamente o que a gente idealizou ter. E aí tem algumas gratas surpresas, né? Porque a gente está indo para a fase 2 do projeto agora, que inclui a adaptação do sistema que foi desenhado para graduação, porque a gente também partiu para um desenho muito aberto, né? Tem uma entrega de graduação inicial, mas ele tem uma visão de ser uma plataforma agnóstica, como a gente diz. Agnóstica à modalidade, EAD presencial, e agnóstica a produto. Na fase 2 agora entra cursos técnicos, né? Então, ontem mesmo eu estava com a líder do Atenas, né, que é o produto que a Vanad tocou conosco, e ela estava me explicando a facilidade que está sendo para ela, porque ela já tem essas estruturas todas montadas ali. Então, isso foi uma grata surpresa. Assim, a gente achou que ia dar muito mais trabalho adaptar e customizar, mas por ela já ter as entidades criadas, as estruturas bem montadas, dentro do que a gente chama lá de CDM, que é um Common Data Model, né, que é uma estrutura de dados padrão para a educação, que é o Education Data Model, que é o sistema de dados padrão para a educação dos 5 anos aos 100 anos. Tá? Então, por a gente já ter essa estrutura muito bem fundada, é a fundação do nosso projeto, essa estrutura de dados, a gente consegue agora adaptar com muita facilidade. Eu fiz o one-on-one com ela ontem, com a Cláudia, e a gente estava discutindo exatamente isso, o quanto que está sendo fácil para ela, né? E a gente tinha uma expectativa de que fosse dar muito mais trabalho a fase 2. Então, eu acho que essa é uma surpresa positiva, mas em relação ao que a gente está recebendo e o que a gente queria receber, não tem grandes variações. Muito bom. E Ju, conta um pouquinho de como foi tecnologicamente, quase que eu inverti minha língua aqui. Como é que foi tecnologicamente isso, a implementação, como foi aportar, né? Você falou que teve toda a pressão de tempo e de complexidade. O que a gente conseguiu aportar no sentido de tecnologia? Esse programa de transformação Cogna, o Dynamics 365, ele foi o sistema core, né? Microsoft. Então, como eu falei, a gente teve 3 grandes pilares importantes, né? O do backlog, o da agilidade e de toda a parte de arquitetura, orquestração de deploy com DevOps. Mas é um projeto extremamente complexo. A gente entrou para ver de forma holística. A gente não estava olhando só o pedaço do Atenas, né? Que foi onde a gente tocou, dando mais foco para a secretaria e atendimento. Então, a gente olhou de uma forma bastante holística para entender todos os processos, todos os sistemas que conectavam nessa jornada, né? Até para a gente entender em que a gente ia tocar no momento que a gente entrasse efetivamente na fase de desenvolvimento. Então, como o Rodrigo falou, foi uma fase de planejamento bastante intenso, forte, né? A gente realmente investiu tempo nisso, porque a gente sabia que era fator de sucesso, né? Era muito importante a gente seguir dessa forma. E a parte de governança disso, né? A gente começou o projeto com uma governança muito bem estabelecida, né? Então, a gente tinha as pessoas da Vanad, quem eram os nossos pares da Cogna, e a gente estabelecia reuniões executivas quinzenalmente, né? O Cavalcante entrava em todas elas. E eu acho que isso foi fundamental também para o sucesso do projeto, porque a gente se alinhava muito, né? A gente realmente tinha uma comunicação muito transparente, a gente dava visibilidade do que a gente estava fazendo, era um one page lá, mas com indicadores muito precisos, era o que a gente precisava ver e medir. Então, a participação do executivo e dos principais stakeholders, né, nessas reuniões quinzenais que a gente fazia, realmente
nos ajudava muito, né? Eles tiravam todas as pendências, tudo que estava bloqueando da frente, e a gente evoluía com bastante agilidade. Então, não é só a tecnologia que a gente implementou com o Dynamics, né? Não é só o nosso conhecimento técnico e os profissionais certos, obviamente uma equipe muito bem estruturada, com todos os skills necessários, né? Analistas funcionais, os nossos gerentes, especialistas, os nossos arquitetos, né? Um delivery consistente, com metodologia, né? O trabalho excelente que o Daniel Fuchs fez. Não é só isso, né? A gente precisa garantir uma governança, a gente precisa estabelecer e fazer isso rodar da melhor forma possível. Então, assim, eu acho que foi determinante a governança estabelecida para acompanhamento, para tirar impedimentos e para seguir com o projeto. O Fux acabou de te mandar um abraço. Opa! Ele ainda colocou aqui. Já vamos te alocar, tá? Foi mais ou menos assim. Muito bom. Muito legal. E falando, já que a gente falou de metodologia de agilidade e tudo mais, quais foram os principais métodos de mensuração? Né? Eu imagino que deve ter sido muito forte essa cadência de mensuração para saber que a gente ia chegar lá no final. Final, tá? Por favor, a gente vai entrar em processo de transformação, né? Como é que foram esses métodos que vocês usaram para entender o impacto do projeto e se estava tudo certinho? Bom, a gente tinha uma série de indicadores para medir, né? Então, como eu falei, tinha um backlog, a gente estimou esse backlog em story points, né? Então, a gente seguia todos os ritos da metodologia ágil. A gente começou o projeto com um playbook, né? Então, é um livro vivo, né? Ele era constantemente atualizado. Igor Ibrahim fez um excelente trabalho, ele que estruturou tudo isso para a gente seguir. E sempre com a Cogna muito perto. A Cláudia, né, que o Rodrigo citou aqui, ela é a líder do Atenas. Ela tem um conhecimento de negócio absurdo, então ela sempre esteve muito próximo do nosso time, dando as orientações corretas, né? E a especificação perfeita do produto. Isso facilita o entendimento, a especificação para desenvolvimento. Então, ela também tem um time espetacular que nos suportou nisso. Então, a forma como você fala o que você precisa, né? Tudo isso a gente teve o treinamento. Embora, como eu falei, embora a Cogna já é uma empresa com uma certa maturidade ágil, a gente não pulou essa etapa, porque a gente sabia que era importante, né? Então, a gente tinha os nossos indicadores de story points, né? Então, a gente tinha 6 sprints para concluir o backlog como um todo. Então, a gente acompanhava, né, todas as sprints, a gente atingia 100% ou parcialmente o que a gente precisava fazer para recuperar se ficou algum story point na sprint anterior para trás. Um controle de qualidade, né? Então, assim, toda a parte que eu falei que a gente fez de infraestrutura de deploy, a gente tinha os nossos checkmarks de qualidade. Então, a gente conseguia medir isso de forma constante para a gente não ter surpresas no futuro. Impedimentos, né? Quais eram os impedimentos, com quem que estava aquele impedimento, qual área aquele impedimento poderia impactar, né? E por isso que eu falei que a governança é extremamente importante, porque o Cavalcante estava lá, ele estava vendo, ele sabia quem era a pessoa, ele já tirava aquele bloqueio da frente e a gente evoluía. Então, é isso, né? Assim, eram diversos indicadores, estou falando aqui alguns, mas é o que precisa para a gente entregar um projeto desse tamanho, com essa complexidade. Espetacular. Parece que não, a gente já está quase a 1 hora batendo papo. Legal. Tá? Passa rápido. E eu, por mim, assim, eu falo isso em quase todos, nesse mais ainda, porque experiência é uma das coisas que eu mais sou apaixonado, né? Sou até chato com isso lá, né? Como é que a gente vai fazer? E eu podia ficar com vocês até 2 horas da manhã aqui, batendo um papo, né? Então, mas para a gente começar a fechar aqui um pouquinho, se vocês puderem compartilhar como é o dia a dia para vocês, né? Como é o seu dia a dia na Cogna? Como é que sua relação com o time? Como você chegou às 6 horas da manhã lá, fez o seu treino e chegou na Cogna? E a partir daí, como é que isso se desenrola? Não, legal. O dia a dia na Cogna é uma loucura, né? Assim, não tem... Não é diferente comigo, não. Com esse tanto de área, com esse tanto de problema, né? Porque no final do dia é uma grande operação, né? Experiência e sucesso do aluno é um nome bacana e é o que a gente quer fazer mesmo, genuinamente falando, né? Criar uma experiência ímpar dentro da nossa proposição de valor e garantir que ele tenha sucesso, mas é uma grande operação, né? E aí a gente tem toda sorte de problemas todos os dias, né? Especialmente com o nosso tamanho, que traz muita complexidade, né? A gente tem vários negócios. A gente falou aqui, o projeto é muito voltado para a graduação.
mas a gente tem uma divisão de pós-graduação, a gente tem uma divisão de cursinhos para vestibular, a gente tem uma divisão de idiomas, então escolas, sistemas de ensino, então tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo em várias outras business units, né? E a nossa área é muito cross, ela trabalha com praticamente todas as nossas business units. A Cogna é a empresa mais diversa do mundo no segmento educacional. A gente está em praticamente de publishers, né, de editoras, passando por idiomas, cursinhos para vestibular, sistemas de ensino, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. A gente está em todas as frentes, né? Então, de fato, é bastante dinâmico. O time é muito próximo, né? Eu acho que a gente é muito próximo, o time está sempre junto. A gente, né, a Juliana falou, o Cavalcante estava sempre lá há 15 dias, né? Não tem, a gente precisa estar perto daquilo que é, de fato, importante naquele momento, né? Para garantir que ele não vá sair do trilho, né? E a gente vinha de um descarrilamento, né? Como eu disse. Então, era hora de estar próximo, de entender onde estão as dores, os problemas, né? Potencialmente o que é que está dando errado, aonde que está dando errado, né? Para poder afastar, né? Garantir que está caminhando, né? Apertar os parafusos que estavam meio soltos e poder se afastar de novo, né? Porque tem outras urgências que vão chegando. Então, eu acho que para quem gosta de um desafio, né? Então, assim, eu acho que é a Cogna, né? Como é que é esse dia a dia? É uma empresa brasileira, né? Tenho muito orgulho de dizer isso, com muita autonomia para os executivos, né? Então você tem muito espaço para empreender e a gente tem uma cultura do safe nativa, né? Que eu acho que está bem madura. Então a gente também tolera o erro, tolera aquilo que não sai como a gente queria, né? As pessoas são estimuladas a tomarem riscos, né? Isso traz uma complexidade para a operação, mas ao mesmo tempo é muito saudável, porque dá muita rapidez, muita agilidade, né? E por ser uma empresa local, com decisões locais, com autonomia, você consegue empreender lá dentro, né? Então, você consegue, de fato, trazer o teu projeto, trazer a tua proposta, e a gente normalmente aposta nas coisas, né? A gente tem a Cogna Labs também, que é a nossa divisão de inovação para novos negócios dentro do segmento educacional. Então, assim, é um lugar que tem muito espaço para as pessoas realizarem o seu potencial pleno, né? E é por isso também que eu estou lá, só tem 12 anos, né? Mas é um lugar muito bacana, assim, eu acho que muito interessante assim de trabalhar, acho que tem muita vitalidade, muito vivo, né? Tudo acontece muito rápido. Então, não sei se eu respondi objetivamente a sua pergunta, mas acho que era mais ou menos isso. Deu para sentir a intensidade. Legal. E o coração que tem, né? Não basta só ter intensidade, você tem muita oportunidade, você tem muita visão ali dentro, né? Deu para perceber bastante isso. Legal. Isso é muito bom. E você, Ju, como é que é o seu dia a dia e o dia a dia na Vanad? Bom, o dia a dia é bastante corrido, né? A gente tem diversos desafios aí o tempo todo, muitas reuniões. Consultoria acelera a carreira, né? Mas acelera também muito conhecimento, né? Então, a gente fala sobre várias coisas, sobre vários temas de negócios, né? Dos nossos clientes e de outros clientes. Então, a gente participa de Solutions Reviews, né? A gente revisa soluções, não só as nossas, mas os nossos colegas também. Então, a gente aprende muito, né? Acho que o processo que a Vanad desenha para a gente é um processo que realmente possibilita a gente ter sempre mais conhecimento de tudo de uma forma bem holística e de todo o portfólio Vanad, né? E o dia a dia com a Cogna, né? Assim, um executivo de contas, ele não é só responsável por entregar projeto de qualidade no prazo, né? É muito relacionamento, muita visão de futuro, entender o que a gente está fazendo, mas aonde que a gente pode ir, né? Até onde a gente pode chegar, o que eu posso trazer de inovação aqui, onde que a gente pode ajudar. Tem algum problema que não necessariamente eu estou atuando, mas eu estou sabendo do problema, como que eu posso ajudar, né? Então, é muito disso, garantir uma entrega de sucesso e garantir o protagonismo do nosso stakeholder, né, dentro da própria empresa e para o mercado. Então, é um papel realmente muito completo, né? A gente olha para a tecnologia, a gente olha para pessoas, né? A Vanad tem uma cultura realmente de well-being, né? A gente cuida das nossas pessoas de forma genuína, isso a gente não fala por falar, a gente é bem walk the talk, né? Quem está fazendo alguma coisa que
dentro da empresa que não segue esse princípio, realmente todo mundo olha, todo mundo percebe, todo mundo tenta ajudar, né, para que realmente essa cultura seja viva e a gente respire isso todos os dias. Muito bom. A gente já está chegando no final, mas eu só queria dizer que se a gente tivesse alguma preocupação, se a mensagem está chegando do outro lado, o chat está dando, além de todos os parabéns, mais algumas coisas. Estamos revolucionando a educação, ou então, que legal ver a aceitação dos educadores, né, o engajamento nessas frentes, ou estamos ansiosos por toda essa transformação. Então, se a gente tem alguma preocupação que a mensagem, se a mensagem chegar ou não, me parece que está chegando. Isso é muito bom. E para a gente fechar, pessoal, se a gente puder sumarizar mais ou menos o que a gente conversou aqui, deixar uma última mensagem para quem está nos assistindo, falar um pouquinho só e fechar tudo de como é o processo Cogna, como é que é esse processo inteiro e deixar as últimas mensagens para o pessoal que está lá. Bacana. Bom, legal. Acho que não é uma jornada necessariamente fácil, né? E nem é curta. Acho que ser realista em relação a isso é crucial. A gente, né, como eu disse, começou muito lá atrás, miramos em várias coisas que a gente queria, felizmente acertamos outras que não estavam no nosso roadmap, mas acabamos, de fato, acertando. Vão ter problemas na jornada, seguramente. Não tem é um projeto gigantesco, né? Trocando todos os sistemas da empresa, literalmente, todos os sistemas, inclusive os de back-office, os de sustentação do negócio, né? P2P, R2R, né? Procure to Pay, enfim, todos os sistemas da companhia estão sendo repensados. Não tem como não ter imprevisto, não tem como não ter algum descasamento, né? Às vezes um técnico de futebol não consegue coordenar 11 jogadores dentro do campo, né? Imagina, a gente tem um time de 600 devs, então assim, é gigantesca a operação. Mas eu acho que tem que ter uma visão e persistir, né? Eu acho que, obviamente, você tem que ter apoio, tem que ter stakeholder, né? Tem que ter retaguarda para garantir que você pode avançar com isso, porque são muitas frentes para coordenar. Tem que ter, obviamente, estar preparado para o tempo que vai levar. O tamanho do investimento, obviamente, é muito grande. Acho que essa é uma jornada que tem... Acho que jornada é uma palavra boa para a situação, né? Não é uma sprint, né? Não é uma corrida de 5, 10 quilômetros. Eu acho que não é nem uma maratona de 42. Eu acho que está mais para uma ultramaratona de 96 quilômetros, para um Ironman de 140 milhas, 140,6 milhas, alguma coisa nessa linha. Assim. Tem que estar muito preparado para dar conta. E assim, a gente também está super ansioso para pensar no que vai vir agora, né? A gente trabalha com os hackathons, é uma coisa da nossa cultura, né? De trazer gente de todas as áreas, juntar time de dados com tecnologia, com negócio, com acadêmico e botar os times para pensarem nas soluções que a gente quer fazer, né? E aí é muito legal. A gente teve a final de um hackathon hoje, inclusive, por um acaso. Tivemos 2, 3 semanas atrás, mais ou menos. Inclusive a Vanad nos ajudou patrocinou aí junto conosco esse hackathon. E os times têm trazido soluções, né? Eu acho que uma coisa que a Juliana falou da rapidez, né? Então os times estão trazendo soluções já mocadas, né? Já estão trazendo assim, olha, a gente vai fazer isso. Tá aqui a demo. Hoje um dos times já trouxe a solução mocada no aplicativo novo. A gente falou, não, mas como assim? Já está rodando no aplicativo ou vocês fizeram um filme? Não, a gente conseguiu rodar no aplicativo. Então, usando muito AI generativo, né? E aí, acho que a gente está já listando o backlog de roadmap de atividades para 24. E assim, acho que assim como a audiência, a gente também está super ansioso para pensar os limites disso e o quanto que isso vai melhorar a qualidade da aprendizagem, né? O quanto isso vai ajudar mais gente a chegar lá, dar um próximo passo, a evoluir para um segundo semestre. A gente, especialmente com o nosso público, a gente está sempre, vamos devagar, né? A gente quer dar o próximo passo. E depois o próximo, e depois o próximo. Então, toda essa parte cognitiva ela é muito importante, né? Ela é o core do negócio e quando o aluno não aprende
quer seja porque a gente falhou na entrega do conteúdo, quer seja porque ele tem um gap de conhecimento, ou porque ele está muito tempo parado e não lembra de alguma coisa, né? A gente, no final do dia, a gente traz isso para nós e pensa que a falha é nossa, né? Então, a gente deveria ter atuado nesse gap, a gente deveria ter atuado nessa questão, e eu acho que AI vai trazer uma transformação gigantesca nisso. Então, estamos super ansiosos para saber exatamente como é que vai terminar essa história. Espetacular. Antes de eu passar para você, Ju, eu só vou trazer a Cláudia Silva, acho que vocês conhecem. Citamos, né? ela aqui. Está aqui. Parabéns, Cavalcante. Sinto muito orgulho de fazer parte da Cogna. Ju e time Avanade, obrigado pela parceria que é tão transparente e leve. E bora cumprir os desafios e atingir os nossos objetivos. Então a Cláudia está assistindo a gente aí. Legal. Obrigado, Cláudia, por estar nos acompanhando. Ju. Queria só agradecer, Rodrigo. Obrigada por ter aceito o nosso convite aqui, de estar aqui nesse podcast com a gente. Eu já te falei isso algumas vezes, eu vou repetir. Para a gente é um orgulho muito grande trabalhar com vocês, a gente aprende com vocês. A gente não se sente fornecedores, né? Realmente a gente roda a operação como um time único, né? Isso é muito gratificante. A gente adora o seu time, eu falo isso em nome de toda a minha equipe, né? Cláudia, Leônidas, Pessini, todo mundo. É muito gratificante trabalhar com a Cogna, é uma empresa que puxa, né? Todo o mercado de educação, então eles são pioneiros. E eles lançam primeiro e o mercado depois corre atrás para acompanhar. E é um prazer imenso a gente estar atuando junto com vocês, tá? Espero que seja uma parceria muito duradoura. Com certeza será. Muito bom. Obrigada. Obrigado a vocês, obrigado, Rodrigo. Obrigado, vocês Ju, pelo convite. por estar aqui com a gente. E, pessoal, eu vou pegar até algumas palavras que colocaram aqui no nosso chat. Né? Acho que ouvir um pouco de experiência do estudante, experiência do aluno, tecnologia, inovação, se sumariza na parte do encantamento, né? Foi muito rico ver todo esse encantar, desde o começo até o final de todo o processo educacional, entender um pouco de como é que se conecta todas essas frentes, como é que é o processo de um projeto como esse. Então, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado novamente, Cavalcante, Ju. E nos vemos nas próximas. Teremos muitas mais edições. Contamos com vocês. Até mais.